Bom, só para reforçar, né, esse conteúdo aí de posição, aceleração e velocidade, né, você pode tentar analisar as situações ao mesmo tempo, né, e interpretar os gráficos para diversos tipos de movimento, tá bom? Nesse tipo de movimento aqui, onde um carro, né, ele parte de uma posição inicial, então, vou colocar aqui a posição inicial do objeto. Tá bom? Ele parte também com uma certa velocidade, digamos assim. Ele tem uma posição inicial que eu vou chamar aqui de x0. E ele tem uma velocidade inicial que eu vou chamar de v0. Então, como a aceleração é uma constante, aí no problema, a gente já viu que o gráfico da aceleração vai ser um gráfico, né, do tipo parabólico. Então, isso aqui é uma parábola. Sempre quando você tiver uma parábola no gráfico da posição do tempo, né, você está diante de um problema, né, de aceleração constante. Sempre que você tiver uma parábola, a sua aceleração é constante. Sempre que você tiver aceleração constante, a posição em função do tempo é uma parábola. Então você não precisa nem se preocupar com o resto das equações, você já pode usar de fato, né, que posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação ela vale, né, para o MRUV. É uma situação específica onde a aceleração é uma constante, mas vale. Por isso que o gráfico é uma parábola. Consequentemente, se o gráfico é uma parábola, lá em cálculo você sabe que a derivada, né, da parábola é uma função linear. A gente conhece como reta, né? Isso porque, né, a derivada de uma função do segundo grau, né, é uma função linear. Aí como é que ficaria aqui? Ó? Se eu quisesse agora derivar o x com relação ao tempo, como é que ficaria aqui essa equação? Aí eu já discuti aqui com vocês as regrinhas de derivação. Né? A derivada de uma constante, que é a posição inicial, é zero. Né? A derivada de uma função que tem t, né, no tempo, vai ficar só v0, né? Aí cai aqui o 1, ó. T1 menos 1. Né? E aí a derivada desse rapaz aqui vai ficar a sobre 2, 2, T2 menos 1. Ou seja, a derivada da posição, já que é uma parábola, vai ficar 0 mais V0 aqui, T elevado a 0, que é 1, então fica só V0. Mais, ó, cancela esse 2 com esse 2. E a gente vai ter AT. Ou seja, quem é a derivada da posição? A velocidade. Então eu ganho aqui que velocidade é V0 mais AT. Então eu posso usar a equação aqui da posição, que é uma parábola. E para calcular a velocidade instantânea, eu posso derivar de cara logo a velocidade ou a posição para encontrar a velocidade. Isso aqui vai ser uma função linear. Está aqui, ó. E uma vez que eu derivo mais uma vez, aí eu vou encontrar o quê? Constante. A derivada de uma função linear é uma função constante. Né? Nessas situações aqui que você tem parábola, né, função linear e constante, é tudo muito simples, porque você sabe as funções. Você sabe fazer os gráficos. Como é que ficaria aqui? Ó? Quem seria a derivada dessa função? Então vamos lá. Ó. Derivar a velocidade, usando a regrinha. Ó. Você vai ver que vai ficar uma constante. Então vamos derivar o V. A derivada de V0 vai ser 0, mais A vezes 1, T, 1 menos 1. Ou seja, a derivada de t é só A.
constante. Né? Isso aqui vai ser constante. Então, graficamente, né, a inclinação varia porque a variação a derivada da posição é a velocidade, e a velocidade varia. Agora, nessa outra situação, a inclinação não varia mais. A inclinação é a mesma. Por quê? Porque a inclinação é uma constante. E a inclinação é a aceleração, e a aceleração é constante. Agora, nessa situação aqui, a inclinação é zero. Na física, né, não existe ainda a derivada da aceleração. Né? Não existe essa outra grandeza cinemática aí, como se fosse a derivada da aceleração. Né? Não existe ainda o uso, né, adequado para a derivada da aceleração. Né? Você pode até colocar isso nos problemas, né, mas a derivada da aceleração ela não tem muito uma interpretação muito fácil de ser entendida. Né? Seria basicamente a variação da aceleração, mas a gente praticamente não usa nessas situações. Né? Aí a derivada da aceleração seria zero. Né? A derivada da aceleração nesse caso seria zero, porque a inclinação é zero. Tá bom? Agora vamos pegar uma situação, aqui está tudo muito bonito, né? A gente já entendeu bem aí. Né? Quando a aceleração for zero, posição é uma parábola, função linear é uma reta, né? E a aceleração é uma constante. O que vai acontecer? Ó? Vamos pegar outra situação agora, diferente, né? Que eu coloquei aqui, que é uma situação de um elevador, né? Subindo. É a mesma situação lá do livro. Perceba que aqui, imagine que você está subindo aqui no elevador, né? E esse processo de subida aí, né, envolve você variar a posição de um andar para o outro. Né? Você está aqui no andar 0, né, digamos assim. Primeiro andar, né, o térreo, né, digamos assim. Né? E você sobe até uma altura aqui, segundo o gráfico, de 25 metros. Né? Digamos aí lá para o 10º andar. Né? Algo desse tipo. Eu não sei exatamente quantos andares dá 25 metros, né? Mas digamos que seja o 10º andar. Né? A forma como esse elevador ele sobe, né, é dado por esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico da posição em função do tempo. Perceba que quando você está no elevador, ele parte do repouso. Né? Então, inicialmente, a velocidade do elevador é zero. E ele termina no repouso também. Então, nesse ponto aqui, quando o elevador está subindo, a velocidade tem que ser zero. Tá bom? Inicialmente. Né? Só depois é que ele acelera, né? E depois ele para. Então, no final também ele vai parar. Então, a velocidade também é zero. Tá bom? Só que no meio do caminho, né, ele vai se deslocar de um andar para o outro, nessa direção aqui, né, com velocidade constante. Em geral, o movimento, né, ele é com velocidade constante. Ele acelera momentaneamente, só que quando ele atinge a velocidade dele, né, de subida, ele fica com a velocidade constante. Tanto aqui no gráfico aqui, ele tem um movimento aqui de aceleração, ou seja, aqui fica parecido uma parábola, ó. Parece que ele vai subir com uma parábola aqui, né? Mas depois vira uma reta. Por quê? Porque ele fica com um movimento constante, com uma velocidade constante. Né? O gráfico ele não é totalmente uma parábola, ele não é totalmente uma reta. No comecinho ele se parece com uma parábola, só que no meio do caminho ele se parece com a reta. E aí quando ele vai frear, né, quando ele vai chegar próximo do andar aqui, ó, volta a ser uma espécie de parábola, só que invertida. Uma curva aí agora com concavidade para baixo. Como é que a gente interpreta isso daí? Se eu pegar esse gráfico aqui agora e pegar as inclinações, eu vou ter o gráfico da velocidade. Ó. A inclinação desse gráfico aqui é exatamente o gráfico da velocidade. Percebam que inicialmente a velocidade agora está o quê? Zero. Como a gente já suspeitava, ele parte do repouso.
Só que ele acelera, ó. De 1 segundo até 3 segundos, ó, ele acelera, que é justamente essa faixa aqui, ó, entre 1 e 3. Esse pequeno pedaço aqui. Né? Entre 1 e 3 ele acelera, então aqui tem uma aceleração positiva. Né? Só que depois ele permanece com velocidade constante. Ó. Inclusive a velocidade aqui de subida, né, você pode até identificar, ó, a velocidade de subida dele constante é quanto? 4 metros por segundo. Segundo o gráfico. Então ele permanece um bom tempo com essa velocidade aí, ó. Até chegar próximo do andar, né, que ele agora vai desacelerar, que é justamente esse intervalo de tempo aqui, ó. Esse aqui era o da aceleração, né, esse aqui é o da desaceleração. E aí quando ele desacelera, a inclinação da curva agora, da velocidade, ela é negativa. Certo? Isso significa o quê? A aceleração negativa. E aí ele para no andar que você quer, por exemplo, no andar 10º andar, com velocidade igual a 0. Né? Então perceba que esse gráfico aqui da subida desse elevador, né, ele é uma mistura de uma função parabólica nessa região aqui, com uma função linear no meio do caminho e outra função parabólica. Tanto é que quando você tira a derivada aqui, olha só, vai ficar uma reta, uma função constante e outra reta, só que agora com inclinação negativa. E aí, ó, a gente pode derivar mais uma vez, para entender agora a aceleração. Ó. Nesse primeiro caminho aqui, como a velocidade era 0, a aceleração também foi 0. Só que aqui, ó, onde a velocidade ela aumenta, a aceleração ela é positiva. Inclusive a aceleração aqui de subida, ó, aceleração, digamos, de partida, né? Calculada aqui foi 2 metros por segundo ao quadrado. E aí quando ele está subindo, a aceleração é 0. Aceleração é 0. Nesse ponto aqui a aceleração é 0. Por quê? Porque ele está subindo com velocidade constante. Tá certo? Ele está subindo com velocidade constante. Por isso que a aceleração aqui era 0. Agora, na desaceleração, que é quando a aceleração aqui é negativa, ó, ela passa a ser negativa. Ele coloca uma aceleração aqui de chegada, né? Que é um pouco maior. É menos 4 metros por segundo quadrado. Aí o próprio livro faz aqui uns bonequinhos para mostrar qual é o efeito da aceleração. Né? Quando você o que você sentiria, digamos assim, se você estivesse dentro do elevador. Né? Quando ele está subindo, né, acelerando, tá bom? Você sente uma espécie de uma pressão, né, para baixo. É como se você se sentisse pressionado aí mais próximo do chão. Né? Que a gente vai discutir isso daí depois, que é o efeito da inércia. Né? O fato de você subir acelerado faz com que você vá, né, para a direção contrária. Né? Como se você estivesse aí dentro de um ônibus, né? Aí de repente o ônibus acelera. Né? Quando o ônibus acelera, você cai para trás. Né? Certo? Você vai para o sentido contrário. Por quê? Porque aí é uma questão da inércia. Né? Uma discussão lá na primeira lei de Newton. Né? Que aí justamente o fato de você querer permanecer parado, só que o objeto em que você está acelerado, você sente o efeito da aceleração indo para trás. Né? E aí você sente uma espécie, no caso do elevador aqui, né, você sente uma espécie de uma pressão aí para baixo. Né? Agora, quando não existe aceleração, mesmo você subindo com a velocidade constante, você não sente o efeito da aceleração. Né? Porque uma situação onde você está com velocidade constante, você nem está acelerado e você nem está desacelerado. Né? Você simplesmente sente o efeito nenhum. Né? Quando você não tem aceleração, você não sente efeito nenhum. Lá na frente a gente vai discutir isso daí como sendo a inércia. Né? Basicamente você está com velocidade constante, né? E a tendência é permanecer com velocidade constante, como você não está nem acelerando e nem desacelerando, né? Você não sofre efeito nenhum, digamos assim.
né, dessa variação de velocidade que não existe no caso. Agora, quando você está desacelerando, aí você sente uma espécie de um empurrão aí para cima, né? Até ele bota o bonequinho aí mais esticado, né? É como se você se sentisse mais leve momentaneamente ali por causa da desaceleração, né? Então, esses efeitos de aceleração e desaceleração, né, fazem com que você sinta de fato efeitos sobre você, né? Você não é capaz de sentir se você está em movimento, né, ou se você está parado, né? É justamente a ideia da inércia, né, de um referencial inercial, que a gente vai discutir isso aí lá na frente quando for falar de força, né? Se você estiver dentro de um carro com os vidros, né, todos tampados, né, se você não estiver ouvindo nada, né, o seu corpo ele não sabe a diferença entre estar parado e entre estar com velocidade constante. Agora, se você acelerar, aí não. Aí você sente um efeito. Você sabe que está acelerando. E se você desacelerar, você também sente o efeito da desaceleração. Tanto é que ocorrem os acidentes, né? Quando você está sem cinto e o carro dá uma freada muito brusca, você vai para frente, né? Você vai contra o volante, contra o vidro, né? Isso aí é um efeito da desaceleração. Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Quando o elevador ele vai desacelerando, né, o bonequinho aqui ele se estica, que é justamente o efeito da desaceleração. O fato dela ser negativa, né, ela vai aqui contra, digamos, a gravidade, digamos assim, né? Ele lhe ajuda contra a gravidade. Nesse caso aqui, da subida, ele lhe pressiona mais ainda em relação à gravidade, né? Quando a gente for estudar ali um pouco de lançamento vertical, a gente vai entender mais ou menos como é que o valor da gravidade influencia isso daí, né? Mas o que eu quero dizer aqui, de forma bem resumida, é o seguinte: você pode olhar para o gráfico do valor da posição da partícula e já saber como é que é o tipo de movimento, né? Por exemplo, se a posição da partícula, né, o gráfico da posição da partícula, for uma função parabólica com concavidade positiva, né, uma coisa desse tipo aqui, a velocidade, como a gente já discutiu aqui, vai ser uma função linear com inclinação positiva. E a aceleração vai ser o quê? Constante. Aqui o t, aqui a velocidade, aqui o a e o t. Agora, se a posição da partícula for uma reta, a dependência da posição for reta, a velocidade, por ela ser uma derivada da posição, vai ser o quê? Constante. Certo? A velocidade vai ser uma constante. E a aceleração, como a velocidade é uma constante, a aceleração vai ser o quê? Zero. Vai ser zero. A aceleração aqui no caso vai ser zero. Então perceba a diferença, ó. Quando a posição é uma função parabólica, a velocidade é uma função linear. E a aceleração é uma constante. Certo? Agora, isso aqui é uma característica do movimento o quê? Movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, quando a posição é uma função linear, a velocidade vai ser uma constante, porque ele é a derivada, e a aceleração é zero, né? Nula. Isso aqui é o que a gente conhece como movimento retilíneo
uniforme. Certo? Importantíssimo entender aí essas diferenças. Tá bom? Certo? Importante saber as diferenças entre cada coisa aí. E outra coisa, essa parábola aqui, ó, ela pode ter concavidade positiva ou concavidade negativa, né? Então é importante fazer a distinção. Lembra que de parábolas, né, quando uma parábola, por exemplo, A igual a x2 mais bx mais c, o que define se a parábola tem concavidade positiva ou negativa é o A. Né? E na equação, então, se o A for positivo, né, a concavidade, que é a abertura da parábola, né, é para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. No nosso movimento aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem x igual a... Aí eu vou colocar na ordem certa, ó, AT2 sobre 2, a ordem da parábola, né, mais V0T mais x0. Se a aceleração agora aqui for positiva, né, a gente tem um movimento acelerado. É o MR, o V, né, também. Se a aceleração for zero, né, a gente tem um movimento com uniforme, né? Que é o nosso MRU. E se a aceleração for negativa, a gente tem um movimento desacelerado, né? Tudo depende, né, de você analisar graficamente como é que é essa função parabólica aqui, né? Nesse caso aqui também é um MRU, V, só que desacelerado, certo? Então é muito importante olhar para o gráfico, né? Por isso que eu queria fazer essa discussão aqui, é você olhar para o gráfico de posição e já identificar que tipo de movimento é. Se você tiver uma reta na posição, em função do tempo, né? Isso aqui em função do tempo, você está diante do MRU. Agora, se você tiver uma parábola, você está diante do MRUV. Né? E aí você tem que ser capaz de já olhar de cara, né, para a função horária da posição, por exemplo, e já identificar que tipo de movimento você tem. Né? Por isso que eu quis trazer esses exemplos aqui, um caso onde você pode ter aceleração variada. Né? Isso aqui é a junção de uma parábola com concavidade positiva, uma reta, e uma parábola aqui com concavidade negativa. Né? Tanto é que você tem aceleração positiva, aceleração zero e aceleração negativa. Né? E o primeiro caso que é mais conhecido, né, que é o caso onde a velocidade é constante. Né? Nas próximas aulas a gente vai tratar um pouco mais disso daí, só que agora usando um pouco de cálculo. Né? Eu vou falar inclusive para vocês de integral também. Né? Porque da mesma forma que a gente usa as derivadas para poder calcular velocidade e aceleração, né? Se você quiser fazer o caminho de volta, né, da aceleração para a posição, você vai ter que usar a integral. Né? Então eu vou falar mais ou menos aqui um pouquinho, né, muito por cima do que significa o processo de integração nesse caso aqui. Tá bom?